Glória a Deus, bendito e exaltado seja o nome do Deus vivo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendizei ao nome do Senhor. Exaltai sempre ao nome do Senhor, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, Ele é digno de receber toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Só o Senhor é Deus. Canta, ó Israel, só o Senhor é Deus. Ele é Deus bom, Ele é Deus tremendo, Ele é Deus terrível, Ele é Deus maravilhoso, Ele é fiel. Deus não nos coloca em projetos falidos. Glória a Jesus. Ele é grande e poderoso. Ele é o Deus, o único que pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas, e nenhum dos seus planos e nenhum dos seus projetos podem ser frustrados, porque Ele é Deus, só Ele é Deus. É por isso que nós iniciamos esse dia declarando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Ao nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda ações de graça. Ao nosso Deus toda exaltação, porque Ele é Deus único, verdadeiro e poderoso. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, povo de Deus, povo escolhido por Deus para dar glória, para exaltar o seu santo nome. Povo escolhido por Deus para morar no céu de glória. Aleluia, aleluias. Deus abençoe o teu dia. Deus abençoe a tua vida. Não esqueça, Deus não nos coloca em projetos falidos. Ele pode todas as coisas, e nenhum dos seus projetos para nossas vidas, nenhum dos planos de Deus serão frustrados. Então vamos adorar, vamos exaltar, vamos bendizer o nome dele, Liza, porque ele é grande, ele é poderoso. Glória a Jesus, fiel. O fiel está conosco, Maria Ângela. Mesmo que tudo diga que não, pastora Lília. O fiel, o guerreiro, o grande, ele está conosco para nos dar vitória. Em nome de Jesus, glória. Aleluia. Vamos separar nossa água. Vamos orar. Vamos ungir a nossa água. Pega aí todo o teu material. Vamos orar. Pega as fotografias, peça de roupa, aquela pessoa atribulada dentro da tua casa. Pega aí a peça de roupa dele, dela, e vamos clamar, vamos colocar diante do altar do Senhor. Pega as contas, pega tudo, pega teu caderno de oração. O salvo, o crente, precisa de um caderno de oração. Você precisa apresentar os seus pedidos diariamente no altar do Senhor e deixar Deus agir na tua vida em nome de Jesus, porque Deus é grande, Deus é fiel. A palavra de Deus em Jeremias 33:3 diz: clama a mim. Isso é para nós agora. E eu vou te ouvir, eu vou te responder, eu vou fazer coisas grandes e firmes que tu não sabes, mas eu te mostrarei. Pega essa palavra em nome de Jesus. Vamos clamar ao Todo-Poderoso. Vamos clamar aquele que muda a história. Vamos clamar ao Deus de Josué, que é o nosso Deus, que fez o sol parar, a lua parar, para dar vitória ao seu povo. Não esqueça dos feitos do Senhor, das maravilhas que Ele fez no passado, faz hoje, fará amanhã e sempre, porque Ele é bom, porque Ele pode, porque Ele é fiel. Glória a Jesus. Aleluia. Pega teu material.
Vamos suplicar a graça e o favor do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Muito vale a oração do justo na sua eficácia. Muito vale o nosso clamor, muito vale o nosso jejum. Vamos clamar diante do altar de Deus. Não tem outra direção para obter a nossa vitória, a não ser joelhos no chão, na presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Vamos clamar aquele que pode abrir essas portas aí. Vamos clamar aquele que pode quebrar este coração, mudar a sorte, mudar a história. Vamos clamar aquele que desembaraça tudo, torna maldição em bênção. Vamos clamar, porque Deus é fiel. Vamos suplicar o favor do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilhoso. Neuza, Ele pode, Neuza. Deus pode, Neuza. Deus pode. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus pode. Deus pode, Laisa. Não existe coração duro para Deus. Não existe teto de bronze para o nosso Deus. Não existe céu de bronze. Não existe. Pati, para Deus não há impossível. Deus está trabalhando ao nosso favor contra Satanás e o inferno. E quando nós nos reunimos em oração, em jejum, no mesmo propósito, clamando a este Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o nosso Deus, Ele vem e muda a nossa sorte. Eu creio em milagres e eu tenho orado por milagres e eu tenho vivido milagres. E pessoas que eu tenho orado, que têm orado junto comigo, têm vivido milagres. E nós vamos continuar colocando os nossos impossíveis, aquilo que está fora do teu alcance, do nosso alcance, coloque nas mãos de Deus. E não saia da presença do altar da oração até que Deus faça. Em nome de Jesus, vamos ser perseverantes, insistente na oração, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu sinto Jesus aqui, eu sinto Deus aqui, eu sinto que Deus vai liberar bênção para nossas vidas. Eu sinto Deus entrando nos nossos impossíveis para nos alegrar, para nos dar vitória, em nome de Jesus Cristo. Nós não vamos nos prostrar diante de outro, a não ser do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso, do fiel, do guerreiro, do eterno. Nós não vamos nos dobrar diante das lutas, diante das dificuldades, diante da tristeza, da angústia, da enfermidade, das afrontas do inimigo contra nossas vidas. Nós vamos nos dobrar diante do Todo-Poderoso, diante do Deus Elohim, que criou tudo. E tudo que Ele criou mantém-se de pé até o dia de hoje, porque Ele é o Deus que do nada, do zero, não tem nada, não tem um material para milagre aí nas tuas mãos, né? Mas do zero, Deus cria o tudo. E o seu poder de realizar milagres não parou e não vai parar, porque Ele é Deus. Vamos orar, vamos clamar. Deus fiel, Deus todo-poderoso, Deus grande, nós entramos no teu altar só para declarar santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Esse é o ambiente do céu. Oh, recanta labasteia. Os anjos no céu declaram constantemente, em todo o tempo: santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo. E nós, o teu povo, a tua igreja na terra, declaramos também: santo é o Senhor dos exércitos. Grande, maravilhoso, fiel é o Senhor dos exércitos.
Pai, nesta manhã, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã, perdoa as nossas iniquidades, em nome de Jesus. Sara a nossa terra, santifica a tua igreja, santifica nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, vem nesta manhã com o óleo fresco da unção sobre as nossas cabeças, quebrando todo jugo, todo peso, todo fardo, toda ansiedade. Joga por terra toda ansiedade de sobre as nossas vidas. Joga por terra toda preocupação, toda aflição de alma, toda angústia. Joga por terra. No poder do sangue, no poder do nome de Jesus Cristo, Oricanta Labasteia. Senhor, nós entramos diante do teu altar para entregar, ó Deus, as nossas vidas nas tuas mãos, para entregar nossas famílias diante da tua presença, diante do teu altar, e suplicar o teu favor sobre as nossas casas, suplicar o teu favor sobre as nossas famílias. Nós temos sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós temos um Deus que é todo poderoso. Por isso nós não vamos recuar. Não vamos recuar em nome de Jesus. A ordem do Senhor para nossas vidas é marchar. Orecalabacalabasteia, é marchar, ainda que o cenário esteja ao contrário das promessas. Raikondarabalaia, a ordem de Deus para nossas vidas nesta manhã e sempre, marcha, recou, marcha, ricalabacalabasterebalaia, mas o bar está fechado, marcha, orecantalabasteia, porque o projeto de Deus, ele vai acontecer. Deus não nos coloca em projetos falidos, ricalabacaia, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus, ele é fiel. Glórias a Jesus, fiel é o Deus que servimos. Por isso, Pai, nós viemos consagrar nossas famílias, os nossos filhos, os nossos netos, a nossa herança no altar de Deus. Tem socorro de Deus para nossas casas, para nossas famílias nesta manhã. Tem socorro de Deus para a nossa herança. Dericanta labasteia. Nesta hora eu declaro, junto com a tua igreja, em nome de Jesus, que todos os planos do diabo contra nossas vidas, contra a nossa família, estão frustrados, cancelados e por terra, em nome de Jesus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, os teus arguilhões? Tragada pela vida foi a morte, e o nosso Redentor vive, balabasteia. O nosso Redentor está vivo, ricalabacaia, para nos dar vitória. Em nome de Jesus, Senhor, olha aqui a nossa família, olha aqui a nossa herança, olha aqui os nossos filhos, orecantalabasteia, olha aqui, Senhor, a nossa casa, oh Deus, nossos netos, propriedades do Deus vivo, herança do Deus vivo. Senhor, por onde passar a nossa herança, seja visível sobre eles, oricantalabasteia, para os inimigos, propriedade do Deus vivo, marcados pelo Deus vivo, não está vulnerável ao reino das trevas, em nome de Jesus. Deus chama a nossa herança pelo nome, escreve a tua obra através da vida deles, coloca teus planos em ação na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, em nome de Jesus, que a tua palavra nos garante. Deus não nos deu filhos, netos para calamidade, eles são propriedade do Deus vivo, herança do Senhor. Por isso, Pai, vai cortando, quebrando
todo laço contra a vida deles, obra maldita, obra maligna, joga por terra todos os projetos de Satanás para a vida dos nossos netos, dos nossos filhos, da nossa família. Joga por terra no poder do sangue e do nome de Jesus Cristo. Oricanta labasteia. Tira, Pai, a mulher estranha do caminho deles. Tira o homem estranho, em nome de Jesus. Desfaça todo o laço contra a vida deles, em nome de Jesus. O espírito de encantamento, eu denuncio diante do altar do Deus vivo, em nome de Jesus, e declaro que nossos filhos, nossos netos não serão presos a nenhum demônio, nem a Satanás, e nem a obra de feitiçaria e de macumbaria, em nome de Jesus, mas eles serão refém da glória de Deus, em nome de Jesus. Como mães, como avós, como pais, nós não abrimos mão da nossa herança, não abrimos mão da nossa herança. Como Deus falou que será, assim será, para a glória de Deus, em nome de Jesus. O Senhor nos prometeu que os nossos filhos te conhecerão, e os nossos netos também, e eles vão declarar com a sua própria boca: eu sou do Senhor e o Senhor é meu. Declaramos isso, essa verdade do Senhor vai acontecer na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. E eu declaro, em nome de Jesus, maldição sem causa não prospera. E nesta hora, Jesus, mande fogo em todo espírito familiar, hospedeiro, em nome de Jesus. Espírito que atua ou atuava na família, sobre as nossas casas, sobre a nossa família, não terá direito, não tem legalidade, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro e profetizo, em nome de Jesus, que o único espírito que tem direito sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos netos, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito da verdade, é o Espírito de Deus. Glória a Deus. Esse é o único, por causa da aliança que Deus tem conosco, é o único que pode atuar nas nossas vidas, na nossa família e na vida dos nossos filhos e dos nossos netos, em nome de Jesus. E declaro que nenhuma ferramenta preparada contra nossas vidas, contra a nossa família, prosperará. Assim está escrito, assim será, em nome de Jesus. Apresentamos sim, Pai, as nossas casas diante do teu altar. Repreende, Pai, tudo aquilo que é maligno, maldito, enviada de Satanás, enviada do diabo no meio da nossa família. Relacionamentos errados, este casamento debaixo do espírito de encantamento, joga por terra, liberta esse jovem no poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que todos os planos de Satanás contra nossas vidas, contra nossas famílias, estão frustrados, em nome de Jesus, porque o Todo-Poderoso não nos coloca em projeto falido. Aquilo que Satanás está trazendo contra esta família, contra nossas famílias, eu declaro falido, frustrado, no poder do sangue de Jesus, e esse jovem liberto desse espírito de encantamento em nome de Jesus. Pai, olha a nossa família, cobre com teu sangue. Senhor, quanto espírito de enfermidade assolando a família, joga por terra o espírito da enfermidade, praga maldita. Senhor, olha a tua filha ali, Senhor, naquele hospital, o teu sangue tem poder, traga cura, em nome de Jesus Cristo. Libertação, faz aquele coração voltar a funcionar perfeito, melhor que antes, em nome de Jesus Cristo.
Entra com providência. Olha essa lista de enfermos. Nós colocamos diante do altar de Deus e clamamos, Deus, entra com o poder da cura sobre o teu povo, em nome de Jesus. Ore canta labasteia. Entregamos, Senhor, a vida do pregador Edmilson. Quanta falta ele faz aqui no quarto de guerra, no seu ministério, na sua igreja. Jesus, que esses transplantes que o teu filho fez, que venha ser bem sucedido, que o Senhor faça o teu sobrenatural vir sobre a vida dele, em nome de Jesus, que ele tenha alta, completa, definitiva, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, que haja cura, em nome de Jesus. Cura a vida da Márcia, arranca esse câncer pela raiz, em nome de Jesus. Cura, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Cura, Deus, amiga da Laisa, manifesta o teu poder sobre ela, arrancando este câncer, esse mal, em nome de Jesus. E que o Senhor, de uma forma sobrenatural, marque um encontro com ela e que ela conheça, tenha um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Seja livre de todo o mal, das prisões, das cadeias, em nome de Jesus. Varre do nosso meio, Pai, toda a doença, toda a praga maldita, em nome de Jesus. Varre do nosso meio todo vírus, toda a gripe, toda a Covid, toda a variante. Oh, xericanta labasteia. Deus, nós clamamos como igreja do Deus vivo nesta manhã por cura. Cura, Deus, saúde para o teu povo, saúde para nossas vidas. Precisamos de saúde para fazer a obra do Senhor. Em nome de Jesus, dericanta labasteia. Traga, Senhor, cura. Em nome de Jesus, vem se manifestando com o poder da cura no nosso meio. Cura plena, em nome de Jesus. E joga por terra toda a praga maldita no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós consagramos diante do teu altar, em nome de Jesus, cada pedido de oração aqui, cada nome colocado, cada um que na sua casa agora ergue as mãos e apresenta a Deus aquilo que está passando, as guerras, as batalhas. Apresenta peça de roupa, fotografias, contas a pagar. Entra, Senhor, com a tua providência. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, alcança aquele coração, aqueles corações que nós não conseguimos alcançar. Em nome de Jesus, e transforma pelo teu poder. Pai, entra nesta situação de afronta, de guerra, de batalha contra nossas vidas, onde nós não podemos entrar. Senhor, nós só podemos clamar, jejuar, orar, mas nós sabemos que Tu és o Deus das causas impossíveis para nossas vidas. Sabemos que Tu é o Deus que pode todas as coisas. Por isso, nesta manhã, nós chegamos no Teu altar, insistindo, pedindo, entra nesta causa, nos dá vitória, em nome de Jesus. Entra nesta causa, onde o inimigo vem falando que nós já perdemos. Ore canta labacalabasteia. Nós conhecemos o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Deus de Jacó. Rica labacalabasteia. Nós conhecemos o Deus que abre caminho no meio do mar, e é neste Deus que nós colocamos a nossa confiança. Em nome de Jesus, Senhor, muitos confiam em carros, em cavalos, em dinheiros, em homens, onde não há salvação. Porém nós, o teu povo, nesta manhã, aqui no quarto de guerra, Rica Badaraçô, confiamos em Deus. Confiamos no Deus que não perde batalha. Ore calabacaia. Entra, Senhor, nessas causas e bate o carimbo da vitória, em nome de Jesus. Nós cremos no Deus que quando Lázaro já estava lá, esquecido, já considerado
podre. Rica labachuri canta labastere balabasteia. O Senhor chegou na história daquela família. O Senhor entrou com providência. É por isso que nós clamamos nesta manhã, por essas causas, apresentamos tudo diante do teu altar. Pode a situação estar em ruína, pode a medicina já ter batido o carimbo final. Nós confiamos em um Deus que pode todas as coisas. Rica labacalabasteia. Entra, Senhor, entra nesta causa. Entra onde a medicina, os remédios, os medicamentos não estão alcançando, o quadro não está mudando. Oh, recanta labastere balabasteia. Traga cura ao teu povo, muda a história, muda a sorte, em nome de Jesus Cristo. Rica esterebalabasteia. Senhor, nós temos várias listas de pedido de oração para a enfermidade. E nós, em concordância, juntos aqui clamamos e suplicamos pelos teus filhos, cada nome que foi falado aqui e que não foi falado, nós entregamos no altar de Deus e declaramos a tua vitória sobre o teu povo, em nome de Jesus. Mande anjos guerreiros nesta hora, nesses hospitais, lá onde está a Márcia, o pregador Edmilson, Dericanta, aquela outra irmã com problema de coração. Jesus entra com socorro, Jesus entra com providência, porque tu és o Deus que pode todas as coisas. Nós entregamos nas tuas mãos e nós confiamos na força do teu poder, porque tu és fiel, porque tu és maravilhoso. Deus, nós não somos qualquer povo, nós somos a tua igreja, povo comprado por alto preço. Glória a Jesus, preço de sangue inocente. Glória a Jesus, glória, glória, glória. Preço de sangue inocente. Dericanta labastere balabaxaia. Oh, rabacalabastere canta labasteia. Entra, Senhor, com a tua providência a nosso favor. Responde o nosso clamor. Responde, Senhor, as nossas orações e muda a nossa história. Então nós, teu povo Israel, vamos celebrar o teu nome, exaltar o teu nome, porque tu és fiel. Eu oro nesta hora pela vida financeira do teu povo, pelas nossas finanças. Quanto ataque nesta área, mas temos promessa que o Senhor diz: se formos fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor nos colocará. Ajuda-nos a levarmos a sério a tua palavra, Senhor. Precisamos e queremos levar a sério a tua palavra, porque quando nós colocamos a sério a palavra de Deus nas nossas vidas, Deus abre a janela do céu, faz chover milagres ao nosso favor, na casa do dizimista, do ofertante. Canta um anjo de Deus guardando e protegendo. Ali a miséria não entra, ali o diabo não prevalece, em nome de Jesus. Senhor, repreende a miséria nos nossos lares, nas empresas. Repreende o ladrão, o cortador, o migrador, o destruidor, o devorador nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos projetos, nas nossas empresas. Joga por terra o destruidor, o gafanhoto não tem acesso à tua vida dizimista, à tua casa, aquilo que leva o teu nome. O ladrão devorador não tem acesso, porque é Bíblia, é a palavra de Deus. Dericanta labasteia. Deus, nesta hora eu oro por essas contas, por essas dívidas,
pedindo, Senhor, entra em socorro nessa casa, entra com socorro, este aluguel atrasado, traz socorro, traz providência, em nome de Jesus, libera o dinheiro para pagar esse carro, libera, Deus, mantimento nesta casa, libera, em nome de Jesus. Nós não estamos nessa manhã aqui perguntando como será que o Senhor vai fazer, não, nós chegamos com convicção e com certeza, conforme diz a tua palavra, quando for orar, quando for falar com Deus, chega com confiança, com segurança, com certeza que Deus vai fazer. Glória a Deus, por causa da palavra. Glória, aleluias. Eu profetizo, tuas contas pagas todas, em nome de Jesus. E para de questionar. Levanta, toma posse da vitória de Jesus para tua casa, para tua família, em nome de Jesus. Pai, libera vendas aqui, libera contratos em nome de Jesus de vendas, libera pacientes para essa clínica, para esse consultório. Abre a janela do céu, muda a sorte do teu povo. Cada dívida, cada conta, cada dificuldade nesta casa, cada problema, Deus, financeiro, onde tem tirado a paz da família, eu clamo e profetizo uma intervenção de Deus nas tuas finanças, na tua casa, em nome de Jesus. Mas quando Deus liberar a tua bênção, a tua vitória, te tirar dessa situação, seja grato, grata a Deus, consagrando no altar dele teus dízimos, tuas ofertas. O dizimista tem paz no seu coração, porque ele sabe que a palavra de Deus não volta vazia. Primeiro cumpre aquilo que Deus ordenou. Eu creio assim e Deus é fiel. Senhor, socorre o teu povo chamado Israel nesta manhã. Em nome de Jesus, eu declaro que a miséria, a pobreza não vai destruir a tua casa, o ladrão gafanhoto não vai destruir a nossa casa, a nossa família e aquilo que Deus nos deu, nenhuma unha sequer. Se você crê e for fiel a Deus, nenhuma unha do que é teu, do que é da tua família, do que é nosso, vai ficar nas mãos do diabo. Em nome de Jesus, você pode estar orando e no mundo físico o cenário está em ruína. Ei, pode no mundo físico, o cenário está em ruína, mas no mundo espiritual, nesta manhã, o Eterno Poderoso já entrou com providência ao teu favor. Tome posse disso, em nome de Jesus, e aquilo que está encoberto aos teus olhos, o Senhor trará luz e colocará nas tuas mãos. Não podemos viver por aquilo que nós estamos vendo. Um cenário de batalha, de dificuldade, de ruína. Não, o cenário que nós temos que olhar é os céus. Céu de glória, céu aberto, a glória de Deus vindo, suprimento sobrenatural. Mesmo Deus que quebrou as correntes, as cadeias, que prendia Paulo e Silas, é o mesmo que nesta manhã está trabalhando por mim e por você. Então acredite, e eu profetizo milagres te alcançando. Recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus é santo, Deus é fiel, Deus não esquece do seu povo, Deus não esquece de você, igreja, Deus não esquece de nós. O problema é que a gente se esquece de orar. O altar de Deus não pode estar vazio. O altar de Deus tem que queimar incenso, fogo, dia e noite. Glórias! Oh, tem que ter fogo no altar. Glória a Deus. E eu falo isso, e quando eu falo isso, eu sinto a presença de Deus, e é isso que eu clamo para a minha vida. O altar de Deus tem que fumegar, tem que estar aceso constantemente. Que é isso? A nossa busca diante do altar do Senhor. Pega a tua água, vamos orar? Vamos colocar diante do altar do Senhor. Todo-Poderoso e fiel,
Eu venho colocar e consagrar nossa água diante do teu altar. Oh, Derialabassuri canta. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Coloca, Pai, uma gota do teu sangue sobre a nossa água, em nome de Jesus. Unge, oh, para milagres, para cura, para maravilha, para libertação. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, unge essa água para que quando essa pessoa tomar toda a doença, toda a gripe, todo o Covid, todo o variante, toda a praga maldita seja queimada, destruída no poder do sangue e do nome de Jesus Cristo. Eu declaro essas águas ungidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus para milagres, maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Toma dessa água e recebe cura em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O Deus que nós servimos, Ele está vivo e Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que nós estamos clamando ou pedindo. Glória a Deus. Ou pensando. Deus não nos coloca em projetos falidos. Deus não está morto. E o que nos coloca de pé é a nossa fé em Jesus, Laisa. É a nossa fé em Jesus Cristo, Maria Ângela. Não vivemos por aquilo que vemos. O cenário é feio, mas vivemos por aquilo que cremos e por aquilo que Deus nos prometeu. Aleluias! O Senhor quer encontrar fé no seu coração. O Senhor quer encontrar fé no nosso coração, para que Ele possa colocar os seus projetos em ação. Glórias! 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 Deus quer encontrar fé, igreja, no meu coração, no teu coração. Fé. A fé não murmura. A fé não abandona Deus. Mas a fé nos leva a avançar, mesmo que o mar esteja fechado. Quando você tocar nas águas, as águas vão se abrir de um lado a outro. O Senhor vai nos deixar como quem sonha. Quando Deus opera maravilhas em nossas vidas, sabe o que acontece? Nós ficamos como quem sonha. Que é isso? De boca aberta. Que é isso? A gente não consegue explicar. Você não vai conseguir explicar o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai falar só uma coisa: só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Aleluias! Esse é o Deus que servimos. Glória a Deus. Oh, Shuricanta Labastere Balaia. Quando você está cheio, nós estamos cheios do Espírito Santo, vem uma força explosiva de Deus sobre as nossas vidas, que a gente não entende, a gente não compreende, mas a alegria, o poder de Deus invade as nossas vidas, e é este poder que nos leva a marchar, a caminhar, a prosseguir, mesmo o cenário falando impossível. Você olha para o alto e ele diz marcha. Você olha para o alto, ele diz marcha. Você olha para o alto, ele diz toca nas águas. Glória, glória, glórias. Ricabadara sorebalabasteia. Glória a Deus. Chegou o momento da palavra. Glória a Deus. Missionária Fernanda conosco aqui nesta manhã. Betumada, cheia da graça do Deus que é vivo, do Deus que é fiel. Davi, nós somos chamados para viver milagres, Davi. Então não espera o natural. Busca diante de Deus, provoca milagres, porque vai acontecer não só na tua casa, mas na tua família, em nome de Jesus. Aleluia, missionária Fernanda, glória a Deus. Aleluia.
Deus é fiel. Eita glória! Aleluia. Dia. Poderoso está conosco. Paz do Senhor, minha querida. A paz do Senhor, Seja pastora Ana. bem-vinda. A paz do Senhor, povo de Aleluia. Deus. Dia que até aqui tem nos ajudado o Senhor. O Senhor. O Senhor tem sido conosco, glória a Deus. E Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de Aleluia. todo o louvor, de toda a adoração. Eu estou muito feliz porque Deus é fiel. Deus é fiel. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força nessa manhã. Ainda que o cenário seja improvável, como já foi dito nesta manhã. Mas o Senhor é aquele que muda toda e qualquer história. Aleluia, glória a Deus. Eu creio. Engrandecido seja o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor, nessa manhã, Ele tem uma palavra para mim e para você, povo de Deus. Né? O Senhor, Ele tem falado muito comigo acerca de Jó 42. Amém. E ontem, a pastora Ana me fez o convite de estar com vocês nesta manhã. O Senhor ardia essa palavra no meu coração. Amém. Porque Jó, ele chegou num estado improvável. Jó, ele chegou numa fase da vida dele que ele olhou e falou assim, não tem mais jeito, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas a gente precisa entender que Deus, ele não faz nada na minha e na tua vida que não tem um propósito. O propósito do Senhor é mostrar que Ele é Deus. Amém. E que nós somos limitados, aleluia. Mas os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, eita glória. E que tudo Ele pode, tudo. Amém. Não há impossível para o Senhor. A pastora Ana falou algo interessante nesta manhã. Ela disse desta maneira que aquilo que a gente não vive por vista, mas a gente vive por fé. Amém. E a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas a certeza que Deus ele vai bradar. Aleluia. Qual é o problema? É que a gente quer que o Senhor haja hoje. Nós queremos que Deus faça hoje. Nós queremos que Deus entre na causa hoje. Mas o Senhor está falando nesta manhã para mim e para você. Há um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. E no meu tempo, no meu jeito, vou eu entrar e mudar a história. Amém. Vou eu fazer, aleluia. Ei, vou te dizer mais. Deus tem surpresa para crente. Porque quando Deus ele entra na peleja, ele entra para surpreender. Amém. Aleluia. Glória. Eu já sinto uma graça. O Senhor, ele já está falando conosco nesta manhã. Amém. Ei, o importante é você crer. Amém. O importante é tu acreditar. Porque o mais o Senhor fará sobre a minha e sobre a tua vida. Amém. Sem mais delongas, vamos dar lendo aqui a palavra do Senhor. A palavra do Senhor em Jó 42, ela diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, eu falarei e escutarei, e tu me ensinas. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eita glória! Ei, quando Jó entendeu que tudo aquilo era apenas um processo e que ia passar e que Deus ele mudaria a história dele no tempo determinado do Senhor, Jó ele fala para o Senhor: eu bem sei que tudo podes, aleluia. Ei, a palavra do Senhor nessa manhã vem falar assim para mim e para você: ei filha, eu tudo posso fazer, eu posso mudar, eu posso arrancar, eu posso plantar, eu faço como eu quero, da maneira que eu quero, mas é necessário tu confiar no Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
Senhor. No Salmo 139, a palavra do Senhor diz: Senhor, tu sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Ei, por que tu tem questionado tanto ao Senhor? Falado pro Senhor, Senhor, tu não tá me ouvindo. Senhor, tu não tá vendo. O Senhor, ele tá falando assim: ei, eu tenho sondado o teu pensamento. De longe eu tenho compreendido aquilo que tu quer me dizer, aquilo que tu quer me falar, aquilo que tu quer me pedir, aleluia. Antes mesmo de você abrir a boca, eu já sei o que tu vai me pedir. Amém. Eu sei o que tu necessita, aleluia. E o Senhor, ele fala para mim e para você nessa manhã: ei, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. O nome que muda toda a história, o nome que muda toda a trajetória. Ah, missionária Fernanda, mas o cenário aqui é de morte. O cenário aqui não tem mais vida. Mas a palavra do Senhor fala assim: ei, em Jó 14:7. Aleluia. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Em Jó 14:7, a palavra do Senhor diz: porque há esperança para a árvore que se for cortada. Amém. Ainda se renovarão e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pé, ao cheiro das águas brotará, dará ramos como uma planta. Olha aí, ainda que tiver morta, eita glória, oh, canta lá bassúria, subcanta lá manai. O Senhor está falando: ei, ainda que morrer, ao cheiro das águas, tu brotará. A esperança para a árvore cantada. Ei, a esperança, aleluia. Ei, Lázaro já era morto há 4 dias. O Senhor deixou 4 dias. Por quê? Porque naquela época, na tradição dos judeus, a palavra do Senhor diz que se o Senhor chegasse até o 3º dia, ainda daria tempo de fazer alguma coisa. Mas Deus, quando ele chega para quebrar protocolo. Amém. E mostrar que ele é Deus na minha e na tua vida. Quando ele chega para mudar a história. E ele deixou Lázaro lá por 4 dias. Mas era amigo, eita glória, era amigo de Lázaro. O Senhor falou: ei, essa morte aí não é morte física, não. Ele não está morto. Ele não morreu, fique em paz, descansa o coração, porque eu tô indo. Mas Deus ainda demorou 4 dias para chegar no cenário. Deus. Mas o nosso Deus, quando ele chega para mudar a história. Amém. Ainda que o cenário seja de morte, Lilian, ainda que o cenário aos meus e aos teus olhos não tenha mais jeito. Quantas das vezes o Senhor, ele permite cenários na minha e na tua vida para ver aonde está a nossa fé. Para ver como é que vamos agir, aleluia. E o Senhor, pastora Ana, ele começa a mexer comigo e com você como ele faz com um vaso. Eita, canta lá bassúria, subcanta lá manai. Ei, porque a palavra do Senhor diz que quando o Senhor fala para Jeremias: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eis que o oleiro trabalhava no barro, no vaso. E é interessante que o vaso se quebrou, mas ele se quebrou na mão do oleiro, aleluia. E o vaso só se quebra quando o oleiro começa a mexer por dentro. Quando o oleiro começa a tirar algumas coisas, que não faz parte do propósito que Deus tem nas nossas vidas. Ei, tem algumas coisas que precisam ser tiradas. Tem algumas feridas que precisam ser tratadas. Ei, o Senhor precisa moldar caráter de crente. Amém. E o Senhor, para fazer isso, ele começa a moldar o vaso. E a mão do Senhor dentro do vaso, ela causa um impacto muito grande, aleluia. Ele começa a trabalhar no vaso, ele começa a moldar o vaso, e ali começa a doer, ali começa a machucar, a gente se entristece, a gente chora, a gente fala: Senhor, e Deus fala assim: ei, eu só tô trabalhando no vaso. Glória a Deus. Eu só tô
trabalhando no vaso, aleluia. O vaso ainda é meu e o oleiro sou eu. Descansa o coração nessa manhã. Eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei qual é a luta que você tem vivido, mas o Senhor, Ele fala comigo e com você nessa manhã. Ei, como Ele disse aqui, como Jó disse para o Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, Aleluia. agora os teus olhos te veem. Eita glória, sabe o que o Senhor está falando comigo e com você? Ei, por muitas das vezes você só conhecia Deus de ouvir falar, era testemunho do irmão, era testemunho da pastora, era testemunho do pastor. Agora Deus, Ele está permitindo você vivenciar os seus próprios testemunhos. Amém. Você vai ter testemunho para contar. Você vai poder falar daquilo que Deus fez na tua vida, aquilo que Deus fez na tua casa, através da tua oração. Eita, aleluia. Ei, a oração ainda é a chave, pastora Ana. A oração, ela ainda muda história. A oração, ela vira cativeiro. A oração ainda faz milagre. Amém. Eu creio, glória. Milagre a gente não se... Ei, milagre a gente não se explica, milagre a gente se vive. Milagre é algo sobrenatural. Ei, minha irmã, tu fala de uma maneira como se aí tivesse tudo bem. Eu quero dizer algo para a igreja, ainda que não esteja, eu creio que o meu Redentor, Ele vive e Ele se levantará ao meu favor. Aleluia. Eu creio. Glória, 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 glória a Deus. Porque a gente precisa entender que grandes coisas fará o Senhor no nosso meio. Grandes coisas tem o Senhor para mim e para você. Amém. E muitas vezes nós olhamos o cenário e falamos, Senhor, mas não é, o cenário não é provável. Senhor, não tem condição. Aí a palavra do Senhor vem para mim e para você em Isaías 55, versículo 6, aonde diz a palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eita glória, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor, Ele está falando, ei, é tempo de se levantar. Amém. É tempo de se colocar de pé, Maria Ângela. Sabe por quê, pastora Ana? Porque tudo que Satanás quer nos paralisar. Tudo que Satanás quer nos calar, aleluia. Porque ele está vendo que nós começamos a causar um efeito muito grande. A gente tem ganhado almas para o Senhor. A gente não tem deixado Ele tocar nos nossos. Ainda que a gente olhe e fale assim, ó, tô tocando, tô fazendo. E eu falo assim, ei, é só até quando o Senhor permitir. Porque a hora que, meu Deus, Ele falar, chega, Ele puxa o vaso pelas narinas e faz como Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Nós não vamos entender o trabalhar do Senhor. Tem momentos que a gente vai olhar e a gente vai falar, Jesus, mas eu tô te buscando, eu tô te clamando, eu tô orando ao Senhor de manhã, de tarde, de noite, e olha a situação. E o Senhor fala, ei, permaneça, Amém. porque a tua vitória, ela não tá no meio, ela não tá no começo, ela não tá no meio, mas ela já tá no fim. Amém. Ei, você já pode contemplar o carimbo da vitória. Amém, aleluia. amém, a minha bênção chegou. Amém. Eita, glória. Ei, pelos olhos da fé, eu já posso tocar, pastora Ana. Pelos olhos da fé, eu já posso ver. Aleluia. E esse é o importante. Isso é fé. O firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas a certeza do que Deus, Ele vai fazer. A gente precisa entender que Jó vivenciou todo esse cenário simplesmente porque o Senhor deu testemunho de Jó. Será que o Senhor, Ele tem dado testemunho de mim, de você nessa manhã? Será que o Senhor, Ele pode falar, ei, Satanás, tu tem visto a minha filha, a minha serva, pastora Ana, já está de pé, já está clamando por vidas. Ei, será que tu tem visto a minha filha,
filha, minha serva, clamando a mim nesta manhã. Ei, quem é aquele que vai ver um filho clamar e não vai responder? Aleluia! O nosso Deus, ele ouve e responde oração, Amém. pastora Ana. Amém. Ei, o Senhor, ele ouve e responde, aleluia. Daniel agora, ele ora 3 vezes ao dia, aleluia. E diz a palavra do Senhor que ele faz um propósito diante do Deus Altíssimo, de orar 21 dias e jejuar. E diz a palavra do Senhor que quando o anjo vem para trazer a resposta a Daniel, diz a palavra do Senhor que o príncipe da Pérsia, no mundo espiritual, ele impede o anjo de passar. Olha isso. Será que tu consegue entender que o mundo espiritual é muito maior daquilo que nós vemos, Sim. daquilo que nós contemplamos, Sim. daquilo que a gente pode tocar, aleluia. E diz a palavra do Senhor que foi necessário o anjo pedir ajuda de um outro anjo. Olha isso. O anjo guerreiro decaia sol, decaia sé, ribique andarava saio, para que o anjo viesse ajudá-lo a guerrear, para que ele pudesse trazer a resposta a Daniel. E diz a palavra do Senhor que no 21º dia o anjo ele chega diante de Daniel. E coisa linda é como ele fala com Daniel. Ei, Daniel, homem muito amado, eita glória. Aleluia. Ei, será que eu e você vamos ouvir isso naquele grande dia? Ei, serva minha, Aleluia. filha muito amada, ei, desde o primeiro dia que propôs o teu coração a orar e clamar pela nação, são ouvidas as tuas palavras. Deus. E por causa das tuas palavras, eita glória. Glória a Deus. Oh, aleluia! Coisa linda! Aleluia. Ei, esse mesmo anjo, ele está descendo hoje, pastora Ana, com resposta para mim e para a tua Amém. vida. Ei, esse mesmo anjo, ele desce ao meu e ao teu favor. Sabe por quê? Porque Deus, ele não mudou. Deus, ele é o mesmo. Eita, glória! Quem mudamos é eu e você. Eu e você que deixamos a dúvida entrar. Eu e você que questionamos ao Senhor. Senhor, mas como é que tá, o que é que está acontecendo? Queremos entender muita coisa. Queremos entender o porquê de muita coisa. Eu falo daquilo que eu vivo, igreja do Senhor. Porque por esses dias eu questionava ao Senhor, por quê? Por que isso? Quantas das vezes eu orei, pastora Ana, e eu disse ao Senhor, eu não tenho estrutura para certas coisas. Mas a palavra do Senhor lá diz, ei, aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu tenho medo, aquilo que eu falo, Senhor, eu não aguento, é isso que eu e você vai passar, para que eu e você entenda que nem eu e você não vamos fazer nada, mas o nome do Senhor será glorificado através da minha e da tua vida. O nome do Senhor será exaltado através da minha e da tua vida, porque ainda que o mundo não dê nada, ainda que o mundo nos julgue, ainda que o mundo nos aponte, ei, nós não precisamos de homens. Amém. A palavra do Senhor diz, eu e você somos a maioria. Amém. Eita, glória. Glória a Deus. Eu e você é o necessário. E o Senhor, ele fala para mim e para você nesta manhã, a ordem é para marchar. Amém. Aleluia. Amém. Ai, irmão, mas estão me afrontando. Ei, Senaqueribe também agora manda uma carta de afronta ao rei Isaías. Eita, glória. E quando aquela carta de afronta, decaia sol, decaia sé, ribique andarava saio, chega sobre a mão de Ezequias, diz a palavra de Senhor, que ele pega essa carta e coloca diante do altar. Eita, glória. Sabe por quê? Porque o altar não deve nada para ninguém. O altar não deixa de pagar nada a ninguém. Pelo contrário, nós colocamos no altar e ele nos devolve como bênçãos, recalcadas, sacudidas e transbordantes. Amém. Aleluia! Josafá estava ali diante de ir para uma guerra.
E diz a palavra do Senhor que ele foi consultar aquele povo. Ah, mas Deus é lindo. Ei, Deus, ele está nos direcionando nesta manhã totalmente diferente daquilo que eu estudei, pastora Ana. Mas Deus, ele sabe que ele está falando comigo e com você. Agora, Josafá, ele faz uma aliança. Ele faz uma aliança. E diz a palavra do Senhor que agora ele pede para consultar, mas não tem. Não, já consultei. Todo mundo falou que é para a gente ir, que a vitória é nossa. A vitória é nossa, que podemos ir. Mas será que não tem mais alguém que a gente possa consultar, que possa nos falar o que Deus do céu tem para nos dizer? Eita glória! Ei, sempre vão nos procurar para saber aquilo que o Senhor quer que a gente faça, pastora Ana. Sempre vão atrás de mim e de você. Olha, ora por mim. Clama pela minha vida, clama pela minha família. Ei, faz um jejum em prol da minha necessidade, aleluia. E nós seremos usados como instrumento na mão do Senhor, amém. Aleluia. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, que ele falou, tem sim. Ainda tem um que se encontra lá, Micaías. Mas ele nunca fala aquilo que a gente quer ouvir. Olha aí. Sabe, a gente muitas das vezes, pastora Ana, para agradar o irmão, a gente tem que falar aquilo que vai favorecer o ego. Eita, glória! A gente tem que falar aquilo que agrada o ego, aquilo que exalta. Mas Deus está dizendo, ei, a minha palavra, ela ainda cura. Amém. A minha palavra, amém. Ela ainda liberta. Amém. A minha palavra, ela ainda transforma. E quando Deus ele fala, não é não. Eita, glória! E tem muita gente que não está preparado para o não de Deus. Aleluia! E diz a palavra que quando chamam Micaías olha para ele e fala assim, pode ir, vai sim. E aí ele fala assim, por que tá mentindo para mim? Olha isso! As pessoas ouvem o que elas querem ouvir e ainda assim elas questionam. Por que tá mentindo para mim? Por que não me falasse a verdade? Ei, Deus, ele não nos deixará nem enganados e nem confundidos nesta manhã. E ele olha para o rei e diz, é verdade. Ei, você vai, mas você não vai voltar. Porque vão te matar lá. Vão acabar com a tua vida. Ele fala assim, ei, ficará só pão e água até que eu volte. Ele fala, não, mude a sentença. Olha isso. Isso é só Deus que pode fazer. Ele deixa uma nova ordem aí, para que se tu não voltar, eu possa sair da prisão, porque tu não voltará. Aleluia. Ei, Deus está precisando de mais Micaías no nosso meio. Sim. Deus está precisando de pessoas que falem a verdade, pastora Ana. Amém. Doem a quem doer, aleluia. Ah, irmã, mas tu é grossa. Ah, irmã, mas tu fala na lata, tu não manda recado. Mas Deus, ele tá falando assim que a palavra dele é como bálsamo, aleluia. Amém. Ei, Deus, ele tá falando que a palavra dele cura, aleluia. Que a palavra dele, ela liberta. Deus, ele não é você, pastora Ana. Não somos nós, mas a palavra do Senhor que vai mudar a história. É o nome do Senhor será glorificado. É o nome do Senhor que será exaltado. Aleluia. A palavra do Senhor no Salmo 139. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas a alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se eu disser que as trevas me encobriram, então a noite será luz. Nem ainda as trevas me escondem em ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Eita glória! Tu tá entendendo, pastora Ana, o que Deus está falando nesta manhã? Que as trevas e o dia para o Senhor é a mesma coisa. Não há impossível para o nosso Deus. Ei, talvez você está olhando o
cenário e está falando, Senhor, olha aí, não tem mais jeito, não adianta mais orar, não adianta mais clamar, o cenário é de morte. Mas Deus, ele está falando, ei filha, nem que seja o quarto dia, vou eu chegar, vou eu mudar a história, vou eu virar o cativeiro, vou eu ressuscitar, aleluia. Porque Deus, ele tem vida. Amém. E vida com abundância. Viu? Aleluia. A palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 11, a palavra do Senhor diz sobre a viúva de Naim. E é tão interessante, porque a palavra do Senhor diz que seguia uma multidão com o Senhor. E quando essa multidão ela chega na porta da cidade, vinha saindo um cortejo, aleluia. Vinha saindo ali um menino que havia falecido para ser enterrado. E é tão lindo, sabe por quê? Porque Jesus, ele para na entrada da cidade. Aleluia. A cidade chamada Naim. E diz a palavra do Senhor, que o Senhor, ele olha para aquela mulher de íntima compaixão que ele sente por ela. E diz para aquela mulher, ei mulher, não chores mais. Aleluia. Lucas 7, versículo 11. Deus. O filho da viúva de Naim. O Senhor, ele olha para aquela mulher e diz, ei mulher, não chores mais. E diz a palavra do Senhor que o Senhor, ele toca no esquife. É tão interessante que o esquife é aquelas alças ao lado do caixão. E naquela época, a tradição dizia que aquele que tocasse sobre um corpo de um morto ou sobre um caixão se tornaria impuro. Mas o nosso Deus, ele veio para quebrar protocolo, para mudar sentença, pastora Ana, para mudar o cativeiro, aleluia. E diz a palavra do Senhor que quando ele toca no esquife, ele fala para o jovem, a ti te digo, levanta-te. Eita glória, olha isso. Mas estava morto. Já estava em direção ao cemitério, já ia enterrar. Já tinha acabado, não tinha mais vida. Mas Deus, ele está dizendo, Jesus chegou. Glória Jesus chegou, cancela o funeral. Cancela o funeral. Seca as lágrimas. Não chores mais. Porque Deus, ele hoje, ele entra nessa peleja. E ele diz para mim e para você, nessa peleja não terás que pelejar. Amém. Eu sou Deus que pelejo por ti. É somente descansar e vede o livramento que o Senhor manda nessa manhã para a tua vida. Eu creio. Livramento nessa manhã, aleluia. Ei, tem chuva de bênção sobre a minha vida e sobre a tua vida. E o Senhor está falando, eu cheguei. Aleluia. Eu cheguei, aleluia. Aquela mulher, ela já era viúva, pastora Ana. A única coisa que ela tinha era aquele filho. E agora aprove o Senhor levar aquele filho. Mas Jesus chegou, eita glória. E quando Jesus chega, Laisla, é para mudar a história. Quando Jesus chega, é para fazer tudo novo. Quando Jesus chega, é para ressuscitar aquilo que havia se perdido. Eis que faço tudo novo. Abro o caminho no meu deserto para o meu povo passar. Amém. Eu creio. Nós somos uma nação eleita. Geração eleita, nação escolhida por Deus. Amém. Filhos do Deus Altíssimo. Aleluia. Príncipes e princesas, aleluia. Filhas do Rei de Israel. E ele diz para mim e para você nessa manhã. O segredo é confiar. Amém. A ordem ainda é para marchar. Amém, continua. Amém. Continua. Ah, mas eu não aguento. Eita, glória. Eu acho tão interessante, pastora Ana, que quando me vê essa palavra, eu não aguento mais. O Senhor me faz lembrar de Agar. Quando ela sai para o deserto de Sur, aleluia. Diz a palavra do Senhor que aquela mulher, ela se joga no chão. Ela deixa o menino afastadinho, eita glória. E diz a palavra do Senhor que ela se joga no chão e ali ela fica. E ela fala, Senhor,
né? E um anjo brada, aleluia, e fala: ei, Agar, o que é que tu fazes aí, mulher? Aleluia! Seca tuas lágrimas, eita glória! E diz a palavra do Senhor que ela vai para o deserto por 2 vezes. A primeira, ela vai sem a ordem do Senhor, sem o que o Senhor permitisse. E o Senhor fala: volta, humilha-te perante a tua senhora, porque eu vou mudar a história. Eu ainda tenho propósito, a história não acabou. O Senhor, ele está falando para mim e para você nesta manhã: a história não acabou. Amém. Não é o final. Amém. Deus, ele está entrando nessa guerra hoje. Amém. E quando o nosso Deus, ele entra é para ganhar. Aleluia. Ele entra para guerrear, ele entra para mudar a história. Aleluia. Glórias. Quando ela chega nesse deserto, que o Senhor faz ela voltar e humilhar perante a sua senhora, ela fica ali por mais um tempo, mas Ismael nasce. E agora a Sara pede para que Abraão a despeça, mande-a embora, porque não vai dividir aquilo que é do filho dela com o filho da serva. Olha aí, agora já não serve mais. Eita glória, agora já não é mais benfeitoria para Sara. Agora Sara já tem Isaac, o filho da promessa já nasceu. Agora não precisa mais de Ismael. Ei, mas Deus também tem propósito com Ismael. Deus também tem vida para Ismael. Deus tem um tempo novo para Ismael. Aleluia. Deus tem uma geração para Ismael. Entenda. Não acontece nada na minha e na tua vida que não seja permissão do Senhor. Verdade. E quando Agar agora ela chega naquele deserto, e ela chega com aquele menino, e ela coloca o menino ali debaixo daquela árvore, e ela se afasta um pouquinho para chorar. Diz a palavra do Senhor que Deus ouve o choro do menino. Aleluia. E Deus, ele está falando assim: ei, eu tenho ouvido o teu choro, minha menina. Canta lá, Bassúria, sube, canta lá, Manai. Eu tenho ouvido a tua oração, aleluia. Eu tenho ouvido o teu clamor, aleluia. E diz a palavra do Senhor que o anjo brada. E diz: ei, Agar, ali tem um poço. O poço estava na frente dela, pastora Ana, mas ela não conseguia enxergar. E ela começa a se erguer em si mesma, aleluia. E como é que se ergue, dona Lília, em nós mesmos? E o Senhor fala assim: aos pouquinhos tu vai levantando, e tu coloca a mão ali nos seus tornozelos, depois tu coloca as mãos na canela, depois tu apoia no joelho, e quando tu pensa que não, tu tá de pé, varoa. Tu tá de pé, porque Deus não fala com ninguém deitado, Deus não fala com ninguém desesperado, Deus não fala conosco quando nós não conseguimos ouvi-lo. Aleluia! Glória a Deus! Deus, ele fala comigo e com você quando nós podemos ouvir a voz do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor, ele fala com Elias. Meu Deus, que isso? Quando o Senhor, ele fala com Elias, pastora Ana, dentro daquela caverna, a palavra do Senhor diz que era uma voz mansa e suave. Viu? Veio terremoto, veio chuva, veio trovão, veio tudo. E o interessante é que acabou com tudo do lado de fora da caverna. Mas de repente, eita glória, o nosso Deus é assim, ele vem no de repente. No de repente de Deus. Uma voz mansa e suave, bem baixinha. Aquela voz que entra nos nossos ouvidos, que chega a doer, decaia só. Decaia sério, que andará saio. É como se Deus falasse assim: ei, eu tô te ouvindo. Ei, eu tô bradando na tua vida. Eu tô entrando nessa causa. Descansa o teu coração. Não tá nada perdido. Aleluia. Ei, o Senhor tá falando assim, ó, pra mim e pra você: não vai morrer. Não vai morrer, amém. Aleluia. Amém. O projeto ainda está de pé. Amém. As minhas promessas estão de pé, aleluia. Ei, o projeto não vai morrer, eita glória. Amém. O projeto é meu, aleluia. O projeto é do Senhor. Descansa esse coração nessa manhã. Amém. Tira esse desespero, aleluia. Ei, irmãs, entenda que eu tô pregando para mim mesma no dia de hoje. Ontem eu passei uma situação que eu falei pro Senhor: eu não aceito. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Jesus, tem de misericórdia.
Mas aquilo que eu temia me sobreveio. Mas é só para me mostrar que Deus ele é comigo. Amém. E ele vai entrar. Amém. Ele vai mudar a história, ele vai virar esse cativeiro. Onde muitos vão olhar e vão dizer, e não é que venceu, e não é que ela conseguiu, e não é que ele chegou ali aonde ninguém imaginava que ia chegar. E não é que Deus entrou na vida dele, e não é que Deus mudou a história, e não é que Deus jogou o vício por terra, e não é que Deus bradou, aleluia. Tem momentos que Deus já está trabalhando e a gente não consegue contemplar. Deus ele já está agindo no cenário e a gente não consegue ver, pastora Ana. Deus ele fala assim, eu já estou trabalhando, ó. Eu já estou vendo, ó. É meu, é meu, é meu. Aleluia. Vou eu cuidar, vou eu tratar, vou eu fazer da maneira Amém. Que eu quero. Amém. E muitas vezes a gente olha e não entende porque a gente não consegue ver. Os olhos carnais nossos são limitados. A gente só vê até um certo ponto. A gente só consegue contemplar até um certo ponto. Dali o Senhor nem permite, porque senão enchamos. Achamos que somos alguma coisa. Achamos que podemos, que fazemos. E o Senhor fala, ei, tu não faz nada. Tu é pó, tu é cinza. Mas tu é instrumento meu, aleluia. Quem faz sou eu. Eu faço, eu mudo, eu troco. Eita, glória. Eu faço como eu quero, da maneira que eu quero, a hora que eu quero. Aleluia. Amém. Aleluia. Porque Ele é Deus, aleluia. Ele é. Ele é. Ele é Deus. No Salmo 46, a palavra do Senhor, ela começa dizendo, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Glória a Mas Deus. eu não quero o meu refúgio e a minha fortaleza. Deus é, pastora Ana. Ele é o que tu precisa que ele seja. Ele é advogado. Aleluia. Ele é médico dos médicos por excelência. Ele é juiz, decaia sou, decaia sé, ribi que andarava saio, canta lava súria, sub canta mais. Ele é, Laisla, ele é aquilo que tu necessita que ele seja. Ei, Maria Ângela, Davi, Esther, os irmãos que estão me ouvindo, o Senhor manda dizendo, eu sou. Amém. Eu sou. Amém. Lembra quando ele falou para Moisés? Ei, vai lá e diga para o farol, eu sou. O eu sou me enviou. O eu sou. Aleluia. Amém. Eu sou. Glória a Deus. Ele é. Ele é. Ele é o que nós precisamos que seja. Ele entra onde ninguém pode entrar. Sim. Ele trabalha onde ninguém pode trabalhar. Eu creio. Ele é o oleiro, pastora Ana. Aleluia. Ele consegue colocar a mão dentro do vaso e trabalhar por dentro. E tirar tudo aquilo que não provém dele. Ele consegue entrar na mente. Ele pisa na tábua do nosso coração. Eita, glória. Aonde ninguém pode, ele pode. Ele vai me dizer dessa maneira, se preciso for, tiro eu o coração de pedra, coloco um coração de carne, aonde eu possa entrar e fazer a minha morada. Isso é coisa para Deus. Amém. Isso é coisa para Deus. Só Deus pode fazer. E Jó, passando por tudo isso, é tão interessante porque o Senhor dá testemunho de Jó. Deus, ele permite que Jó passe um processo muito grande. Onde Jó perde tudo. Tudo. Né? E muitos ainda julgam a mulher de Jó. Apontam a esposa de Jó, pastora Ana. Mas deixa eu falar uma coisa. Ela também perdeu, viu? Ela era mãe. Ela teve 10 caixão dentro da casa dela. Ela perdeu tudo aquilo que ela tinha. Ela quase perdeu o esposo. Ela estava vendo o esposo morrer. Morrer ali, ó, vivo. Um vivo morto. Morrendo aos poucos. Ela era mãe. Ela era esposa. Mas é tão fácil julgar a esposa de Jó. Né? Ele mesma julgou. Mulher, como uma louca falas tu. Como uma louca tu falas. E tem hora que eu e você estamos igualzinho ela. Não tem diferença nenhuma. Questionando ao Senhor. Querendo saber os porquê. Falando para o Senhor até quando. O Senhor está dizendo nessa manhã.
Senhor, até quando? Até quando essa situação? Até quando essa luta? Quando é que isso vai mudar? Quando é que a história vai mudar? Quando é que o cenário vai mudar? E o Senhor, ele fala para mim e para você: descansa o teu coração. Porque no tempo certo vou eu entrar. Vou eu mudar a história. Amém. Vou eu virar o cativeiro. Amém. Não vai morrer. Amém. Ainda que o cenário é de morte, o Senhor manda dizer: o projeto é meu. Amém. A palavra de hoje a palavra de ordem é hoje. O projeto é meu. Olha o que o Senhor coloca no meu coração. O projeto é meu, aleluia. Ei, quando tu orar, tu fala pro Senhor: o projeto é seu. O projeto é seu. Os seus pensamentos são maiores que os meus. Aleluia. O projeto é seu. Oh, glória. Aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. O projeto é dele. O vaso é dele. Ele faz como ele quer nessa manhã. Sim, Senhor. E eu e você confie, acredite e descanse nele. Porque grandes coisas tem o Senhor para mim e para a tua vida. Do Senhor. Fique com essa palavra. Uma semana de bênção, uma semana de vitória. Ai, mas tu não sabe o que eu estou passando, tu também não sabe o que eu estou vivenciando. Mas o Senhor já disse para mim. Isso daí são experiências. Porque o que eu tenho para você é algo muito grande. E toda vez que o cenário vai mudar, ele dá uma apertadinha. Toda vez que o Senhor tá para nos dar uma grande bênção, ele dá uma apertadinha. E é necessário eu e você passar. Sabe por quê? Porque o projeto é dele. E o nome tem que ser glorificado e exaltado nessa manhã. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja. Muito obrigada, pastora, pela essa rica oportunidade. E a paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus, o projeto é dele. O projeto é dele, o barro e o vaso também é dele. É dessa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que presença gloriosa do Senhor no nosso meio nesta manhã. Glória a Deus. Ele está aqui. Glória. Ele está aqui, aleluia. Ele está entre nós nesta manhã. Canta lá, pastor, eu subi, canta lá, manhã. Ei, Deus, ele é, Deus, ele faz, aleluia. Ele não vai morrer, decaia soco, decaia rivianda na passaio, porque o projeto, o propósito é tudo dele, é pra ele, são pra ele todas as coisas, aleluia. A ele a glória, a ele a honra, a ele todo o e a exaltação. Aleluia. Para ele, para ele, para ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Nada é comparável a estar na presença de Deus. Não tem coisa melhor do que estarmos na presença de Deus. E eu creio, missionária Fernanda, que muitas vidas foram tocadas, impactadas pela presença de Deus, pelo poder desta palavra, e outras serão para a glória de Deus, em nome de Jesus, através desse vídeo, através desta live, em nome de Jesus. Essa é uma palavra de cura. Esta é uma palavra para tirar vidas da cama, de cima de um sofá, ou da opressão, da depressão, da morte. Essa é uma palavra que Deus trouxe nesta manhã. Chamados, aleluia, para ganhar almas. Amém. É alma. Amém. É almas. Amém. É almas. Eita, glória. Almas. Eu creio. E nós passamos pelas lutas, missionária Fernanda. Mas nós não somos a luta. Nós passamos pela prova, mas nós não somos a prova. E Deus não nos chamou para construir uma casa na prova,
no deserto, no meio da luta. Passar é diferente. Passar é diferente. É muito diferente de você chegar e testemunhar a experiência de alguém. Pastora. E você trazer a sua experiência com Deus. Pois é. Com Deus. De você falar, Senhor, mas o que eu vou falar? Fala o que você vive comigo, que eu vivo com você. Fale a sua experiência. Olha a experiência de Jó. A ponto de que Jó disse, antes era só de ouvir falar. Agora é de andar. Então vamos conhecer o Senhor em meio às lutas, em meio ao deserto. Quando o Senhor ele nos permite passar alguns processos, a gente aprende a clamar, a gente aprende a pedir, a gente aprende a orar. Ah, irmã, mas eu não sei orar. Eu só chego diante do Senhor, eu só choro. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Deus interpreta lágrimas. Deus, ele conhece o meu e o teu choro. E é necessário eu e você passar por alguns processos para que a gente possa conhecer esse Deus. Eita, Glória! O Deus que ouvi falar, nós já conhecemos. Agora nós vamos conhecer o Deus de andar lado a lado com Ele. De ver Ele entrar em situações no segundo, no primeiro minuto, no último minuto do segundo tempo. Quando todo mundo fala, não tem mais jeito, pastora Ana. Acabou, morreu. Aí Jesus ele entra e fala, ei, cancela o funeral, porque eu cheguei nessa manhã. Aleluias. E existem momentos em nossas vidas que Deus faz assim. Terminando um segundo. Chegando em um segundo para o final. E que a gente está ali que não sabe o que fazer, só sabe que ele vai fazer alguma coisa. Que ele vai fazer alguma coisa. Não sabe como, não sabe de que maneira, não sabe, só sabe que não faz parte do caráter de Deus abandonar o seu filho. E a gente sabe que no meio da guerra falta um segundo para o segundo tempo, para o final. E agora, Deus, só que dentro de nós há uma esperança que bate muito forte. Deus não abandona seus filhos. Não faz parte do caráter de Deus abandonar os seus filhos. E é tempo de mulher guerreira estar de pé. Homens guerreiros e guerrear pela sua casa, pela sua família, mulheres guerreiras, a guerrear pela sua herança, a guerrear pela sua casa, a guerrear pela sua família, debaixo do poder de Deus e tendo convicção plena que quem faz milagre é Deus, mas quem provoca milagre somos nós, através das nossas orações e através dos nossos jejuns. É o nosso legado que vai sustentar outros amanhã. O nosso legado é a nossa história. A nossa história com Deus, missionária Fernanda, ela é muito cara. Ela é muito cara. Preço de lágrimas, preço de dores ali no altar diante do Senhor. Não é brincadeira. Nós não estamos brincando de ser crente, não. Nós não estamos em uma live para preencher o tempo, blá, 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 e blá, blá, blá. Nós estamos aqui chamando o povo para construir uma história com Deus. Construir. Quando Jó diz assim, antes, eu te conhecia de ouvir falar, testemunho de alguém na igreja, ou eu li em algum livro, alguma irmã contou para mim, mas depois desse perrengue, depois dessa caminhada, depois dessa luta, eu posso te dizer, agora é de contigo andar. E ninguém anda com Deus com vida dividida. Mundo e igreja. Não! Andar com Deus é se prostrar diante do altar de Deus e falar, não tenho força. Eu sou fraco, eu erro tanto, eu falho, mas uma coisa eu te peço, não me abandones. Me ajude, me dê força a caminhar contigo, porque eu quero ir para o céu. O meu destino
destino é o céu, balabastei. Esses dias eu compartilhava com um irmão, alguns irmãos, e eu falava assim, quando nós pegamos uma lanterna, uma luz forte, e aproximamos de uma pedra bem suja, a proporção que essa pedra vai se aproximando da lanterna é a pedra que se aproxima. Nós que precisamos. Ela vem, então começa a mostrar lá no fundo, tem algum cantinho ainda sujo, alguma coisinha que precisa tirar. E esta luz que vem sobre nós não é para nos deixar vaidosos, vaidosas, não. Para mostrar, eu preciso andar mais perto dele. Eu preciso estar tirando isso. Eu preciso. E é isso que Jó diz antes. Era uma experiência superficial, mas hoje de agora é glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, guerreira. Amém. O Senhor não nos coloca em projetos falidos. Verdade. Ele é Deus, ele é fiel. Ainda que o inimigo venha falando, é o fim, você não vai conseguir, você perdeu, porta fechada. Ei, o provedor de Israel, para todo momento, para toda situação, ele está vivo. Ele está vivo. Quando Abraão sobe naquele monte ali, e ele só tinha uma coisa a fazer, obedecer a Deus. E quando o filho ainda lhe faz uma pergunta, Deus a garganta dele, o nó que deu naquela hora. Quando ele disse, meu filho, Deus proverá. Aleluia. Deus que vê a nossa provisão. Deus proverá. E Abraão continuou ali com o espírito e o coração de obediência. Mas Abraão ouviu e viu os céus abertos. Ao seu favor. Era o último segundo para terminar. Oh, Rabacondaraia. E Deus brada do Oriente ao Ocidente, traz a provisão. E eu quero te dizer, para mim, para você e para nós nessa manhã, Deus ainda é provedor. E ele provê quando o nosso choro está disparado. Ou quando não tem mais lágrimas, missionária Fernanda. Quando não tem mais lágrimas, que a gente fala, eu já chorei tudo, não tenho mais o que chorar. Então Deus brada, provê, faz. E quando Deus brada, aquela dor da luta, aquela dor do desespero, aquela dor da guerra sai. Quando a mulher tem o seu bebê, que nasce a criança, o peso dos 9 meses do parto desaparece. Não fica mais, só entra a alegria. Então vem o Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E o perrengue que você passou? O perrengue serve de testemunho para que outros caminhem também com ele e saiba que aquilo que ele fez na minha vida faz também pela vida de outros, porque ele é Deus. Glória a Jesus, que presença gloriosa. Que Deus é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Você não vai morrer com essa luta. Essa luta não é para te matar. Esta luta é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então você vai dançar, então você vai cantar, então você vai comer, você vai bater palma e você vai declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha, visualiza a tua vitória. Não coloca os olhos só na guerra, só na batalha. Visualiza. Comece a imaginar. Quando o Senhor me der essa vitória, eu vou ficar assim. Eu vou testemunhar assim. Eu vou fazer assim. E ali comece a dar risada. Você e Deus. Isso não é coisa carnal. É pelo poder do Espírito de Deus. Visualiza a tua vitória.
Visualiza você chegando aonde você quer chegar, você conquistando o que você precisa conquistar pelo Senhor. Então, não coloque o teu foco na guerra, na luta. Coloca o teu foco em Deus. Em Deus, porque Ele é fiel. Nós vamos orar juntos aqui para encerrar. Ora com a gente agora, porque essa presença gloriosa que o Senhor nos trouxe é algo sobrenatural. Não há dinheiro, não há ouro, não há prata que pague uma presença gloriosa de Deus como essa aqui agora. O Senhor disse nessa manhã que somos filhos dele, propriedade do Deus vivo, herança de Deus na terra. Nascemos para dar certo. Negócio real. Luta, guerra é guerra, mas promessa de Deus não falha. Promessa de Deus não falha, igreja. Você está debaixo de promessa. Não é promessa de homem, é promessa de Deus. Ricanta, nós queremos te louvar pela tua presença, por esta live, pelo teu Espírito. Deus, obrigado. Quem nos fortalece, quem nos coloca de pé, é o eterno, é o todo-poderoso que nos coloca de pé. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós somos um povo de Deus e não estamos vulneráveis a Satanás e nem ao reino das trevas dele, Calabacaia. Nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso. Nós estamos declarando nesta manhã, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, porém nós, a nossa casa, a nossa família, não seremos atingidos, não seremos destruídos, do teu projeto, Senhor da vitória. Senhor, conhecíamos só de eu te ouvir falar. Agora conhecemos o Senhor da Calabacaia. Pai Santo, toda a glória seja leva o teu povo para um restante de semana, debaixo da tua graça, debaixo do teu mover. Leva o teu povo para um dia de vitória na tua presença. Em nome de Jesus, eu profetizo esta palavra dando fruto, assim por um, portas abertas, milagres, sinais, maravilhas, cura, libertação, mudança de história no nosso meio. Em nome de Jesus, aleluia, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o nosso Deus e Ele está vivo, Ele está conosco para mudar a nossa história, a nossa sorte, em nome de Jesus. Leva o teu povo para um dia de vitória. Leva o teu povo debaixo da cobertura do teu sangue. Leva o teu povo no poder da fé para conquistar aquilo que o Senhor tem prometido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, Tu és Deus. Tu és poderoso, Tu és fiel, e nós cremos no poder da Tua palavra. E eu profetizo milagres, testemunhos, maravilhas, através desta live, para que o nome grande seja exaltado, seja glorificado, em nome de Jesus. Ori canta labastea, Igreja do Deus vivo, que o Eterno te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê vitórias em nome de Jesus. Que o Senhor te marque com a presença dele de uma forma sobrenatural em nome de Jesus. Vai debaixo da graça do Senhor. Eu te envio, igreja do Senhor, debaixo desta unção, do poder desta palavra, para que você viva a grandeza e as vitórias do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a missionária Fernanda. Ordena que as tuas bênçãos, sem medida, alcance a tua filha. E tudo isso será material para a pregação.
para ministração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória. É por Ele, é para Ele, é por causa dele. Que nós estamos aqui. Deus te abençoe, minha querida. Gratidão por estar conosco. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Beijo no teu coração e até a próxima. Até, se Deus quiser. A paz seja, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Deus dê um dia de vitória. Beijo no coração. Amo vocês. Deus abençoe.